Yeah. Não, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos com o nosso convidado especial, Marrom Dombala, que tem-nos falado algo muito, muito bom de ouvir, importante. Dado o seu testemunho, ficamos como foi o início do teu despertar, e tu estavas a falar dos sonhos que tiveste, né, da tua transação que foi feita, realizada contigo, que Tatanzame, como o Tatanzame te fez ver e mostrar sobre a tua morte. E podes dar continuidade, por favor, mano. Pois, então, como, depois de ter saído da meditação, enquanto esteve aqui no corpo, estando no corpo, despertado já aqui no mundo físico e tal, comecei a ler novamente, tinha que coisa, que buscar conhecimento no livro sagrado e tal e tal. Mano, tem uma parte no livro do Apocalipse, acho que é uma das mensagens das 7 igrejas. Eu já havia lido essa mensagem algumas vezes e nunca causou nenhum impacto assim significativo. Então lá estava eu a ler aquela parte que diz: tu que estás vivo, mas estás morto. Bro, depois de eu ter passado por aquilo na meditação e ler aquilo, bro, era como se um síndice estivesse aí, naquela figura, do jeito que está descrito aí, ok? Com os olhos em chamas e whatever. É como se eu senti como se ele estivesse aí naquele momento comigo, a me dizer aquilo. Bro, aquilo me tocou de tal forma, mano, que eu disse, uou. Então eu tive mesmo essa realização que, para nós, eu não vou falar de outros povos, ok? Vou falar só do povo africano. Para nós, ou você reativa o espírito do Tatanzambi dentro de ti e vive de acordo com os mandamentos dele, ou então você está morto, você é um zombie. Muitos de nós, com essa rotina que a gente leva, festas, não sei o quê, os vícios, blá, 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 nós estamos a ser zombies, ok? Estamos a ser zombies, estamos a ficar zombificados. Se você observar a agenda global, é para zombificar o ser humano, não é para transcender, não. Vê os programas de televisão que nós temos. Quer dizer, só para dizer, mas acho que foi o Pedro Paulo que disse: vivo não mais eu, mas ele diz: Cristo, sim-se vive em mim. Quer dizer, ele morre para si mesmo, para nascer para o Salvador, e nessa instância está cansado. Assim, quem tiver tempo, pode ler essa passagem de Mateus 4, de 3 a 11, onde refere-se principalmente sobre a tentação no deserto de ensina-se não Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é e continuará a ser a imagem que Michelangelo desenhou e fez para colonizar o povo banto, povo escolhido de Tatanzânia. Sim, muito obrigado pela tua experiência, mano. Vamos para a próxima pergunta. Depois do teu despertar, o que mudou na tua rotina? Muita coisa, bro. Muita coisa. Porque é assim, depois quando tu passas por esse tipo de situações, tu só na fase em que eu me encontrava, eu já não tinha mais retrocesso. Por quê? Porque eu já tinha a experiência, até na experiência eu testemunhei. Porque todas essas viagens que eu tive, eu só estava a servir de testemunha. Porque a dúvida, o ser humano tem muita dúvida, ok? Por mais que a gente leia esses eventos na Bíblia que aconteceram e tal, e é tudo verdade. Mas quando tiver a acontecer contigo, a dúvida sempre estará aí. Então, Tatanzambi faz esse trabalho com o seu espírito, que é para trabalhar contigo, então, e elimina essas dúvidas. Comecei a jejuar, ok? Uma das coisas que eu não fazia, que nem sequer o tempo todo que eu andei na catequese, bro, ninguém me falava, nem catequista, nem padre, da importância para jejuar. Comecei a jejuar, ok? Comecei a jejuar e o
vamos dizer assim, o adversário espiritual que eu tinha era tão forte, que no meu primeiro jejum, bro, mas eu estou a falar forte, que se tivermos que denominar assim uma aparência física, imagina assim um quê? Imagina um Dwayne Johnson, ok? Yeah. Yeah, era um gajo desse. No primeiro jejum que eu fiz, bro, ficou seco, palito, só osso. Yeah, perdeu força sobre mim. Perdeu mesmo força sobre mim. E o mais incrível é que o Tata Nzambi trabalha de tal forma que quando eu comecei a firmar, quando eu firmei esse compromisso em obedecer, o que aconteceu comigo? Eu estava de férias. Estava de férias na escola. Quando retomei as aulas, mano, a maior parte dos meus colegas que iam comigo na bebedeira, todos despertaram, os gajos começaram a trazer Bíblia, colegas de outra turma também, seguranças, pessoas com quem eu falava, aquilo foi foi um evento, uma sincronicidade muito, muito, muito admirável, muito inacreditável. Yeah. Comecei a coisa, então, o mesmo grupo, presta sua atenção como é que o Most High trabalha. O mesmo grupo na escola que ia comigo nas bebedeiras, foi o mesmo grupo que nós lá na escola, depois das aulas, formamos grupo de oração, bro. Grupos de oração. Depois das aulas, nos reuníamos numa turma, pessoas de diferentes salas, diferentes cursos, oração. Tínhamos sempre um tema para abordar. E quando fosse semana de jejum, jejuávamos, bro. E foi assim, foi nessa época que eu consegui ter esse insight sobre esse adversário que me oprimia, que ele acabei por dar cabo das forças dele por causa do jejum. E comecei a ter mais intimidade com Tata Nzambi. Então, uma das coisas que acontece conosco estou a dizer no início da tua trajetória, quando tu estás a fazer a tua caminhada no deserto, tu tens a impressão que tu estás a dar passos, ok, na direção de Tata Nzambi, mas ao mesmo tempo tu ficas distante dele, por quê? Porque a luz dele reflete no teu coração e tu começas a ver os teus defeitos. Tu quando olhas para os teus defeitos, o teu ego te diz assim, ué, paga, esse também está a te criticar muito, Majesh, paga, esse é muito bem. E você fica com vergonha de se aproximar dele, do gênero, a luz bate sobre ti, você dá conta que não és digno do amor dele, não és digno de estar na presença dele, não és digno de estar no reino dele. Não és digno de ser chamado de filho dele por causa da tua desobediência. Porque você começa a ver quem realmente você é. Então, mano, aquilo pesa, bro. É necessário muita força. Porque para nós, o ser humano, é mais fácil eu criticar assim, eu dizer assim, Bruno, pô, você também tem esses defeitos, assim. Tens que melhorar. Agora, imagina só o Most High dentro de ti a te mostrar. E depois você já sabe. Ele sabe de coisas que nem a tua esposa, nem o teu pai, nem a tua mãe sabe sobre ti. Então ele te mostra todos esses mambos. Ele tira a tua máscara, bro. Ele tira a tua máscara. Tua máscara quando cai, mano, você se rende. Agora, presta atenção. Foi nessa época, bro, foi mais ou menos nessa época que eu comecei, dentro de mim, ok? Comecei a dobrar o joelho. Estás a ver na meditação? Vamos supor que eu estou a fazer a meditação sentado, mas eu aqui
Tô dos joelhos dobrados, mano. Por causa daquela luz, bro. Não, não quero isso para mim. Comecei a rejeitar aquele meu padrão comportamental antigo. Com muita determinação, a pedir ajuda também ao Most High, que é para dar sabedoria, que é para me ajudar a superar as tentações, porque elas vêm. O que acontece? Qual foi a intimidade? O que é que faz contigo? Com a intimidade com Tata Nzambi? Nas tuas orações, tu vais pedindo que ele te dá sabedoria, te dá proteção e outras coisas mais. Ele te protege de ti mesmo por um determinado tempo, ok? Te protege de ti mesmo, para você não cair na tentação, não sei o que, durante um determinado tempo, ok? Você é meu filho, meu caçula, encosta aqui, você ainda não tem força para enfrentar os teus próprios, teus próprios adversários, então fica aqui, debaixo das minhas asas. Lá você fica. Tá? Enquanto vas aprendendo as outras lições. Quando ele diz assim, meu filho, vou abrir as minhas asas e é o momento também de você abrir as tuas, vai-te ao mundo. Mas esse vai-te ao mundo é o momento que você chega e começa a dizer o que você ensina, você aprendeu com o Most High. Ele te dá esse tempo. Você vai, ensina, ok? Muitas das vezes, qual é a orientação que eu recebi? Não fala o nome de Deus, nem o nome conforme os cristãos estão habituados, os nomes de Jesus. Não fala, ok? Fala o que te vem no coração. Mas você sabe que essa mensagem que você está dando ao teu irmão está vindo de mim. Ok? Porque nem todo mundo recebe bem esse nome de Jesus, de Deus, não sei o que, fica já logo na defensiva. Então, você tem que dar o conselho, tem que prega o meu evangelho como se fosse algo normal. Estás a ver? Como se tivesses a dar um conselho a partir da tua experiência de vida, mas você sabe que estás a falar, estás a pregar o meu evangelho. Então vai ao mundo, faz isso. Lá você vai e faz o trabalho. Mas chega aquele momento que você enfrenta as suas próprias tentações. Chega o momento que ele te protege das tentações, mas tem um momento que ele te diz, meu filho, pronto, chegou o momento da tua prova. Tens prova agora. Já estudaste, já mostraste que és bom aluno e que tens domínio da matéria. Agora chegou o teu momento de prova. Vamos. Se você cai, ok, tens que reconhecer que caíste, vais levantar, vai passar pelo processo novamente e levanta. E assim nós vamos. A experiência que eu tive com a balança divina, como é que funciona isso? A balança divina, de acordo com o ensinamento que eu recebi diretamente do Espírito do Most High, seja as coisas mais importantes que você, vamos dizer assim, reações, pensamento, ok? Quando você vem falar com teu irmão, as coisas importantes que você tem que fazer, seja namoro, seja qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que meter na balança toda decisão que você tomar, seja educar o teu filho, se vais repreender o teu filho, se vais lhe bater, se vais lhe bater ou não, põe primeiro na balança divina. E a balança divina tem o peso e o contrapeso. E quem está no equilíbrio de todas as coisas é o Tata Nzambi. É o espírito do Tata Nzambi. No teu lado esquerdo, o que está? Está o teu ego. Balança divina funciona assim. No teu lado esquerdo está o teu ego. Aquilo que a gente diz, a carne, a vontade da carne, é o teu ego. No lado direito está... Calma aí. Epa, fica assim. No teu lado direito está aquilo que o teu coração diz. O ensinamento
de Tata Nzambi, porque ele sempre fica lá alguma coisa no teu coração. Se você, antes de tomar uma determinada decisão, dizer assim, bem, eu preciso de orientação. Muitas das vezes você recebe, você quer fazer o que o teu ego está a mandar. Não, tenho que entrar para fatigar, não sei o que, tenho que fazer esse mambo, não sei o que. Não, ele também tem que me sentir. Bro, antes de você meter em prática, avalia se aquilo, a decisão que você tomou é do teu ego ou algo superior ao teu ego, que é o teu verdadeiro eu. O teu verdadeiro eu nunca vai te trair, porque está associado ao espírito do Tata Nzambi. Praticamente é o representante de Tata Nzambi em ti. Yeah. Então, mano, lá tive essa experiência com relação às tomadas de decisões, que é para as decisões não serem por intermédio de impulso, ok? Que é para não agir impulsiva nem compulsivamente. Então, foi mais ou menos essa a balança divina, ok? Pois. Pode falar. Yeah. E podes usar a balança divina também para quando alguém te pedir conselho. Usa a balança divina. Muitas das vezes você está a dar conselho numa pessoa, você está a transmitir uma mensagem que é o teu ego que foi ferido, mano. Estás a entender? Porque essa pessoa que te pede conselho precisa de transcender, ele está preso. Precisa de transcender. Está preso no seu próprio ego. Então, você não pode acrescentar mais o teu ego no ego dessa pessoa, vais lhe afundar. Sim. Tens que transcender. Conhecido um bocado, está escrito aqui em Tiago 4:8, aproximem-se de Tata Nzambi e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, aquela balança divina é um princípio para tal. Muito obrigado pela tua experiência. Quer dizer, já falaste um bocado sobre, praticamente até já falaste um bocado como o Tata Nzambi tem falado contigo, através da transição do corpo e etc. Mas tem mais algo que você gostaria de acrescentar sobre tal? É o seguinte, com relação a essa cena da rotina, a alimentação teve que mudar, mano. Então a ideia é consumir mais alimentos crus, ok? Alimentos crus. Quando digo cru, não é carne, não, esqueça a carne, mano. Estou a falar de alimentos que vêm do solo, ok? Porque ali está a proteína. Porque do mesmo jeito que o ser humano, ele retém o espírito do Most High dentro do seu corpo, os vegetais também têm a mesma característica, porque eles apanham os raios do sol, sofrem influência da lua cheia, ok? Então, você, a partir do momento que passa a consumir mais esses alimentos, você está a receber componentes para facilitar a comunicação entre ti e o Most High. Quanto menos químicos você tiver no teu corpo, melhor. Quanto mais alimentos naturais você consumir, melhor. Então, posso até praticamente com relação ao despertar, a minha rotina, o que mudou é isso. Ok. Andamos aqui. Consegues ver a próxima pergunta? Como o Tata Nzambi tem falado contigo? Já falaste um bocadinho daquela parte da parte do teu corpo, né? E etc. Sim. Mas tem algo mais que você queira acrescentar? Eu até a parte de Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28, as coisas características na qual você também tem. Pode falar, mas tem mais algo que você está sobre tal? Pois, olha, com relação a os sonhos, os insights, profecias, tem ali no subtema o corpo sem luz, ok? O corpo sem luz praticamente foi aquela experiência que eu já expliquei no início, ok? Exatamente. Que eu vi como é que era e tal, já não preciso de entrar em detalhes, ok? Como é que funciona
quando você Hum. vive uma vida, fora do padrão Exatamente. do Criador. Agora, o grande momento, para mim, esse foi o grande momento do caminhar no deserto. O arrebatamento, bro. Yeah. O arrebatamento. Então, sempre em orações e meditação e tal, e também muita leitura. Chegou o momento que eu tinha que fazer a viagem, porque você está a obedecer, tá, Tanzâmbia? Estás a ter experiência do o que é a vida, como o teu corpo reage quando você tá com ele, ok? E também como o teu padrão psicológico, como é que funciona quando você obedece e essas mudanças todas. Tinha um pormenor. Eu fui convocado para conhecer as outras moradas. Sim, 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 sim. Fui convocado para isso. Mas, em primeiro lugar, antes de eu ter chegado nas moradas do Tatanzambi, foi um momento que eu estava em muito sofrimento, muito mesmo. Yeah. Então, como eu estava em sofrimento, lá eu fazia as minhas orações e tal, e tal, e tal. Yeah. E chegou um ponto que o Espírito Tatanzambi disse: "Epá, você vai ter que fazer uma grande viagem. Vamos viajar." Yeah. Estás em sofrimento, o teu corpo físico está em sofrimento, ok? Epá, tu precisas de fazer uma viagem, vamos nos ausentar durante um tempo, que é para tu transcenderes esse sofrimento que estás a passar, que também tem prazo. Isso não te apegues muito ao que estás a sentir agora, que isso aqui tem prazo, ok? Foca só no processo aqui de cura. Então, lá fizemos uma viagem, bro. Não fazes ideia, aquela viagem durou dias, mesmo sendo tipo, no plano espiritual, mas durou dias, porque eu dormia e acordava e eu estava sempre com o espírito de Tatanzambi a fazer a viagem, a ir para um determinado local. Então, quando chegamos no tal local, chegamos num local e ele disse: "Epá, vamos fazer o seguinte. Tu, como estás em sofrimento, tu precisas de conhecer, ok? Um irmão teu que ainda está com o corpo, está encarnado, está aí com vocês nesse plano, terreno. Você precisas de entrar em contato com ele para saber como é que funciona." Resumindo, mano, o que é que nós fizemos? Entramos na mente, ok? Entramos na mente de um menininho. E aquele menininho estava vestido com umas roupas assim, um robe laranja. E o gajo era careca. Puto, parecia ter uns 8 anos no máximo. E ele sentado, bro. Quando eu entrei na sala, fui acompanhado pelo espírito do Most High, entramos no campo mental no corpo mental desse menino. Eu comecei a notar que e assim é tipo, foi o momento que aquilo que eu estava a sentir, o sofrimento que eu estava a sentir aqui no corpo físico começou a se manifestar. Então comecei a pedir socorro no tal menino. E eu notei que não era o único que estava a pedir socorro a ele. Éramos muitos. Todo mundo ajuda, 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 ajuda. E ele, lá naquela postura da meditação e tal, não se movia, bro. Parecia assim, ele ouvia, nós sabíamos que ele estava a nos ouvir. Mesmo com os olhos fechados, ele nos via. E outra coisa mais interessante, ele sentia tudo o que nós estávamos a sentir. E é assim,
as pessoas que estavam em sofrimento sentiam o sofrimento uma das outras. E nós estávamos ali, ele era o camarada com mais instrução, né? O camarada mais, digamos que éramos todos alunos, mas ele estava num nível mais avançado e ele estava ali para nos ajudar. Bro, eu de tanto gritar por socorro, chegou um ponto que eu parei de gritar por socorro e olhei para ele, para o menino, e eu disse, como é? Estão todos aqui a gritar por socorro, você não faz nada. Comecei a gritar com ele. Você não faz nada. Ajuda essas pessoas que estão por socorro, que estão pedindo socorro, não sei quando. Eu estava em sofrimento, mano. Esqueci que estava em sofrimento. Comecei a interceder pelos outros. Ajuda os outros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi nesse momento que o Espírito me puxou de lá, vem cá, encosta aqui. Acalme-se. Lá fiquei calmo. O que é que se passa contigo? Não estás a ver que ele não está a ajudar os outros? Não sei que ele está a ouvir tudo, ele está a sentir tudo, está a ver? Como é que ele não está a ajudar? O Espírito me perguntou, mas espera aí, mas você veio aqui porque você está a sofrer. Você veio aqui, isso praticamente é um hospital para você ser curado. Você está em sofrimento. Como é que você que está a sofrer está a pedir mais para o médico, em vez de você pedir ajuda por ti, quer pedir para o médico ajudar os outros? Olha, o Espírito me disse mesmo assim, eu te apanhei. Você afinal não é paciente, você é médico. E você é médico. Como é que você está aqui, em vez de falar, doutor, me cura, estás a querer interceder pelos outros? Então, já que você estás a demonstrar que tens essa vontade, de interceder pelos outros, então tá bom, aqui não é o teu lugar. Vamos deixar esse teu irmão interceder por aqueles que não despertaram. Você viu que os outros continuam a gritar. Enquanto você está aqui, está a gritar o seu próprio sofrimento, está a pedir ajuda. Mas você tá querendo interceder por eles. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Yeah. E foi assim que eu saí daquele local e começamos a fazer a viagem. Aquilo era no plano terreno, ok? Por intermédio de uma visão. Foi assim que nós começamos a sair daqui do plano terrestre para fazer a viagem pelo espaço. E nessa viagem eu dei de cara com a constelação de Orion, mano. Ok? Enquanto eu vou dando o relato da constelação de Orion, vou te pedir um favor, se puderes, mete só aí no buscador constelação de Orion ou Pleiades. Põe só Pleiades, ok? As imagens, depois vamos mostrar as imagens que coisa, que é para os irmãos verem de que eu estou a me referir. Então, lá fiz essa viagem com o Espírito até chegarmos numa das moradias do nosso Pai Celestial e lá começaram a explicar-me o que estava a acontecer comigo. Deixa eu só tirar aqui uma almofada. O que estava a acontecer comigo. Então, vamos explicar da seguinte forma. Tu és filho, certo? Sim, sou filho de alguém, tenho os meus pais lá no plano terreno. Okay? Então, o quê? Pleiades. Pleiades Orion. Então, começamos, tive uma lição, começaram a dar-me uma lição usando a lógica humana, do tipo, ok, tu és filho? Sim, sou filho. Tu sabes que na altura ainda não tinha filhos. Tu sabes que daqui a algum tempo vais ter filho, certo? Sim, terei filho. Então também serás pai. Sim, serás pai. Agora, imagens. Não vai aqui no coisa, faz Google Imagens. Que é para nós.
vai naquela parte que tem, vai nas imagens, sai da Wikipédia, a Wikipédia é muito limitada. Vai baixando, vai baixando. Podes isso, põe essa. Pois, essa é a constelação de Orion, ok? E quando puderes também podes fazer a busca. Põe aquela outra imagem. Põe aquela outra imagem. Essa? Oh, essa. Essa está de patas para o ar. Aqui? Depois da lua, tem uma depois da lua no meio. Tá bom. Yeah, that's it. Yeah. Então, foi neste, né, foi mais ou menos nessa constelação onde depois de ter saído daquela sala terapêutica com um menino que tem o dom da cura, então fui projetado para essa constelação. Ok? Então, eu depois no WhatsApp, eu vou te enviar mensagens, imagens concretas de como é que são as nuvens que estão nessa constelação. Ok? Porque foi depois de eu ter saído do sonho aqui no plano físico, estava a fazer as minhas pesquisas, foi assim que eu vi as nuvens nessa constelação projetar, tipo, vi no mundo físico, eu disse, então, eu estava ali, bro, you know? Yeah. Então, e assim foi, começaram a explicar a lógica, do mesmo jeito que você está aí no mundo físico, eras criança, tornaste-te adulto, agora, te reconheces como filho de Tata Nzambi, você também será pai, ok? Espiritualmente, você também será pai. Então, você tem que assumir as suas responsabilidades. Do mesmo jeito que você despertou, ok? Abandonaste os teus interesses de querer só que o Tata Nzambi te cura para começar a interceder pelos teus irmãos. Esse é o trabalho que você vai passar a fazer. Porque você tem a tua força interior está ligada a isso, interceder pelos injustiçados, por aqueles que ainda estão a dormir. Com relação ao grande arcano é um segredo que a igreja andou a esconder durante muito tempo. E as pessoas fora do seio religioso, ok? Digo a igreja católica, as pessoas fora do contexto da igreja que conheciam esse segredo, eles tinham dons, ok? Eram pessoas que abriam a visão dos outros, conseguiam fazer milagres, ok? E faziam muito bem, tanto faz espiritualmente como também a nível social também acabavam por despertar o povo. Então, isso foi um segredo que ficou mantido por muito tempo. Em que sentido? Nós, dentro de nós, temos duas forças predominantes, ok? Yin, Yang, ok? O bem e o mal. A energia masculina e a energia feminina. Na criação, durante o processo da criação, na Bíblia pode não constar, mas para que o universo passasse a existência física, ok? Foi necessário que o nosso pai tivesse em união com o seu princípio feminino. Foi assim que o mundo foi gerido, o mundo foi criado, por causa da união desses dois princípios. É por isso que só a mulher é que consegue gerar filhos, porque nós, homens, ok? Só com o nosso sêmen nós não conseguimos gerar, precisamos de uma mulher para nos unir a ela e depois assim a gente, ok? Vem um ser ao mundo.
Então, no mundo espiritual, quando tu chegas a um determinado local, também tu precisas de encontrar o teu, ok? O teu princípio feminino. Foi nessa época que eu fui projetado, ok? Novamente para uma outra dimensão. E nessa dimensão praticamente estava a flutuar. E o que acontecia? Eu precisava de firmar a aliança com Tata Nzambi. Mas você, para firmar a aliança com Tata Nzambi, do mesmo jeito que o Tata Nzambi meteu o Adão e Eva, ok? No mesmo espaço. A Eva é o princípio feminino de Adão. É por isso que estavam ali os dois, estavam completos. Então, eu também precisava de ter encontro, era como se eu quisesse, tinha que encontrar a minha Eva. Então, a partir do momento que eu tive esse encontro com o meu princípio feminino, o que é que nós fizemos? Entramos em comunhão e juntos estávamos a levitar para tocar na aliança, bro. Era uma aliança de ouro, mas aquela era aliança com Tata Nzambi. E foi assim que eu fui projetado. Então, como eu sou um ser humano, no Tata Nzambi não podia meter um rosto, ok? No meu princípio feminino, precisava de ter rosto. Então, não tinha como ser um marrom afeminado, senão havia de deturpar o meu intelecto. Tata Nzambi usou uma colega minha, ok? Que é para projetar que é para eu poder fazer aquela extensão. E só depois de eu passar por isso, é que eu, numa conversa com essa minha colega, eu notei que ela já passou por isso, já tinha passado por esse processo, que ela já estava, estás a ver? Ela já tinha transcendido, já tinha aliança com Tata Nzambi. Ela já tinha aliança. Era uma colega da universidade. E foi só depois. No início eu pensei, não, eu acho que Tata Nzambi meteu essa dama na minha live, depois daquela experiência, acho que vamos casar. Não. O Espírito Tata Nzambi disse, não funciona assim. Ela apareceu lá porque ela já tem aliança. Então, você precisava do teu princípio feminino, como ela é a pessoa mais próxima que está aí perto de ti, que feminina, que transcendeu, que já tem aliança conosco. Então, foi assim que ela praticamente te ajudou a ascender para você buscar também a tua aliança. E foi assim que eu tive esse encontro com a aliança. Quer dizer, eu vejo que Tata Nzambi tem falado contigo através de visões Visões. e você tem tomado tempo com Tata Nzambi, isso é muito importante. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já daqui a nada com a quarta parte, né? Essa parte da continuidade do nosso programa. Fiquem ligados e nós voltamos já. Até já. Rec.